Obrigado por esse louvor. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Eu falei que eu ia falar da criação hoje. Mas todo mundo sabe que eu gosto de pregar de Apocalipse. Tu não estava aí, mano. E eu gosto do Apocalipse. Porque o Apocalipse diz que Jesus está perto de voltar. E é isso que eu quero. Eu quero que ele volte ontem. Eu não quero esperar mais um ano. Porque esse mundo já deu o que tinha que dar, como diz o outro, né? Então, tem coisas boas? Tem. Mas tem mais coisas más do que boas. Obrigado. Estudando a lição hoje de manhã, a gente percebeu, né, Hebreus, né, sentiu um negócio bem interessante. Os cristãos foram declarados como inimigos da raça humana. E nós também vamos ser, nós já meio que somos assim, inimigos da raça humana. Prestem bem atenção nessa palavrinha, que vocês vão ouvir muito isso futuramente. Inimigos da raça humana. E a criação começa no versículo 1, capítulo 1, né? No princípio criou Deus o céu, a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e amanhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Interessante, na outra Bíblia diz, usa uma outra palavra que eu não me lembro agora, mas pelo que eu entendi, pegando, parecia que a terra e o céu era tudo água. Era tudo água. E a terra era sem forma e vazia. Alguns dizem que a terra já existia quando Deus fez a criação, né? O resto, né? Alguns dizem isso. Outros afirmam que Deus fez tudo. Esse texto dá para imaginar que a terra era sem forma e sem vazia, mas existia, né? Então, às vezes, eles fazem aqueles testes de carbono que dá milhões de anos de uma rocha não sei o quê, né? Isso pode ser possível se a Terra já existia, se aquelas rochas já existiam ali, né? Só que também, às vezes, a gente tem que ter bastante cuidado. Eu vi um especialista cristão falando sobre o carbono. Às vezes tu coloca fogo nesse banco e depois tu faz o teste, ele pode dar milhões de anos esse banco. Vocês sabiam disso? Pode dar milhões de anos. Então, às vezes o produto ele passa por um processo que modifica tudo. Não tem como exatamente dizer realmente, mas a gente sabe que esse banco não tem milhões de anos, né? E muito menos essa madeira tem milhões de anos. Porque a árvore dura milhões de anos, a mesma? Uma boa pergunta, né? Então ali Deus fez uma separação. Como eu disse, parecia que era tudo água, né? Então Deus fez a separação do céu e a terra. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E realmente a Bíblia diz isso. Então isso a gente viu no verso 3, né? Luz, trevas, dia, noite. Fez a separação. Aí no verso 6 diz: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas, que eu li antes. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Agora deu para entender um pouco melhor esse verso, né? Então, parece que era tudo um aquário enorme, né? Um monte de água, né? E o Espírito de Deus, ele pairava por ali. Mas era sem forma e vazia. Mas sem forma e vazia, a gente pode interpretar de várias formas. Vazia, quer dizer, pode ser sem animais,
sem pessoas, né? Que é o que aconteceu. Algumas igrejas acreditam que a gente sofreu, realmente aconteceu no Big Bang, tudo, né? Mas biblicamente não. Mas Deus poderia fazer assim, pã, e estaria pronto, né? Eu não acredito no Big Bang por dois motivos. Quando explode uma coisa, o que que acontece? Cria uma coisa bonita? Nem isso. Mas Deus faz coisas lindas. Como a gente viu o primeiro dia, né? No verso 8. E chamou Deus ao firmamento de céus, né? Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também, no verso 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Sabe que eu sempre interpretava essa primeira parte como a separação dos mares e da terra. Mas se tu estudar ali, não foi isso. Porque isso foi feito no terceiro dia, né? Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Então, no terceiro dia que fez essa separação, ele fez a primeira separação das águas do céu e da terra. Interessante para pensar nisso, né? Isso não interfere em nada na nossa salvação. A única coisa que interfere na nossa salvação se nós acreditamos naquilo que Deus nos diz. A Bíblia tem um texto que diz que tudo que a gente precisa saber para se salvar, isso é revelado para nós. E algumas coisas não. Tem uma pergunta aí fora bem interessante. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que vocês acham? Ah? Não ouvi. Galinha, e alguém falou ovo? Ninguém falou ovo? Tá, mas Deus fez os ovos ou os animais? Então Deus fez primeiro a galinha. Depois a galinha põe o ovo. Daí veio o pintinho. Aí veio os filhos, né? Então uma pergunta fácil de se responder. Mas fala isso para o mundo ali fora. Quer saber mais que os outros? Não, é só ler a Bíblia. Verso 10. A porção seca chamou Deus de terra e o ajuntamento das águas, mares, de mares. Eu esqueci a vírgula. E viu Deus que isso era bom, que tudo que Deus faz é bom. Verso 11. E disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Então, se Deus fez a semente primeiro ou as árvores primeiro? Fez as árvores, que suas árvores dêem as suas sementes. Então, mais uma vez, lógico, a galinha primeiro, alguns chamam de ovo de semente, né? Semente de galinha. Depois a galinha fez a semente. Né? Verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Mais uma vez, né? Deus disse que era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse, verso 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. O nosso verão está meio castigado, né? Parece que ele está maior esse ano, né? Os últimos 2 anos eu percebo que a chuva não quer vir. Pedro até esse dia disse, nós temos um azar, né? Sempre quando a gente planta uma pastagem, não chove. É azar? Não. Coisas que acontecem. Às vezes tu planta e não dá. O que não dá é plantar soja e colher milho, né, Cleito? Se a gente quer plantar soja, quer colher soja, tem que plantar soja. E por que isso acontece? Se tudo que Deus fez era bom, porque nós vamos chegar no pecado, onde o Rogério começou a dizer, agora vai ser do meu jeito. Que a serpente me falou para mim, né? Se tu comer aquela frutinha lá, tu vai ser inteligente.
tu vais saber a verdade. E muitas vezes o inimigo ele diz para nós assim, tu está naquela igreja lá, eles não te falam a verdade, eles não te contam a verdade. E eu digo, a verdade não está na igreja, a verdade está na Bíblia, que a igreja segue. Porque a igreja segue a Bíblia. E se a igreja segue corretamente a Bíblia, está seguindo a palavra de Deus. Verso 13. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. 14. Disse também Deus, haja luzeiros, que eu já li antes, né? 15. E sejam para luzeiros do firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. 16. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. O dia governa qual? A lua? O sol. A lua, a noite. E é interessante, a lua, ela interfere aqui na terra também, né? É interessante, até para plantar, tem muita coisa a ver. E como é que uma explosão pode fazer um negócio tão, assim, tão grande? Que tu planta, as marés dependem da lua, nós precisamos do sol, da chuva. E se não tivesse o sol, também as plantas não crescem. Agora não cresce porque tem muito sol. Falta chuva, né? Para vocês verem que Deus é um Deus de ordem, né? Até aqui ele só fez para separar o dia e a noite. As plantas, né? 16, 17. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra. 18. Para governar o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era muito bom. Era o 4º dia. 20. Disse também Deus, povoem-se as águas, enxames de seres viventes, voem aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde amanhã, o 5º dia, vamos dar uma parada. Essa semana um banco fez uma propaganda dizendo que o problema do estufa é os animais. Interessante, né? Mas Deus disse, multiplicai-vos, enchei a terra. Deram até uma ideia de ser uma vez por semana vegetariano para diminuir a estufa. Tá, esse é o primeiro ponto. Mas o problema é que os seres humanos estão cada vez aumentando. Não sei se os irmãos lembram, uns anos atrás, a gente ouvia muito falar. Por isso que a gente tem que entender, tem que parar para pensar muitas vezes. Há uns anos atrás, eu vi muitas histórias de pessoas famosas dizendo que nós temos que diminuir a população de pessoas no mundo. E aí, de repente, ninguém mais falou disso, isso ficou para o lado. E aí, o que apareceu? Aí, no último encontro, não na COP26 agora, no outro encontro do clima, se encontraram e falaram que tomaram grandes decisões. Ninguém sabe o quê. Por isso que a gente tem que ter memória. A gente tem que lembrar, tem que associar as coisas. É um quebra-cabeça. E aí aparece uma doença. Estranho, né? Final dos tempos, as coisas acontecendo. Estamos chegando cada vez mais perto da volta de Jesus. Eu falei que eu ia associar com o Apocalipse, porque a criação tem a ver com o Apocalipse. Porque o grande conflito vai ser o quê? O dia de adoração. Essa semana descobri, já por 2 fontes confiáveis, que vão inventar tipo um cartão de crédito, que nós já temos, mas um cartão de crédito diferente, em cima do carbono,
Quanto tu pode comer de carne, Mara? Cleito, quanto tu pode gastar de combustível? E aí nós vamos ter crédito, que tudo que polui, eles vão descontando. Aí, de repente, o Cleito gastou muita gasolina, ele vai lá no mercado, quer comprar um arroz. Opa, o arroz, ele dá tanto. É pouquinho, mas dá tanto. Não pode comprar mais arroz. Interessante isso, né? Aí tem que plantar, Cleito chega lá, não pode comprar diesel. Já gastou o que tinha que gastar. Vocês estão percebendo como o mundo está se transformando? E a perseguição maior é em cima dos fundamentalistas, que eu estava falando hoje de manhã ali na lição. Eu pergunto, nós somos fundamentalistas? O que os irmãos acham? Às vezes a gente escuta umas palavras, mas a gente nem associa o que essas palavras querem dizer. O que quer dizer fundamentalista? Fundamento. Nós temos fundamentos. Nós acreditamos numa coisa que não é coisa para nós. Nós acreditamos em Deus. Em Hebreus, há pouco nós estávamos lendo, lá na época, os cristãos já eram os inimigos da raça humana. E nós, fundamentalistas, também vamos ser, já estamos sendo, inimigos da raça humana. Porque nós acreditamos em certas coisas que o mundo lá fora não acredita. Se vocês leram bem a lição de Hebreus dessa semana, vocês vão ver que as pessoas que se batizaram mudavam a forma de viver, que as pessoas olhavam para nós, para eles, e diziam: que eles são melhor que nós? Eles estão reprovando isso que nós sempre fizemos. O primeiro ponto ali era sobre deuses, né? Porque todo mundo adorava deuses, e os cristãos começaram a adorar quem? O único Deus. Eles estavam indo contra a lei do Estado daquela época. E nós vamos chegar no momento que também vamos ir contra a lei do Estado. Enquanto que a lei do Estado não vai contra os princípios de Deus, nós podemos segui-las. A própria Bíblia diz isso. Mas no momento que um governante diz, faz isso, é contra a palavra de Deus, nós não devemos obedecer. Nós vamos ser fugitivos. Nós vamos ter que fugir. Como a gente viu ali em Hebreus também, que nós, irmãos, temos que nos apoiar uns aos outros. E nós estamos fazendo isso. Um pastor Lúcio uma vez contou dos burros americanos. Eles eram burros, né? Mas nós somos burros. Os burros são inteligentes. Quando os bichos vinham atacar eles, eles faziam uma rodinha e davam um chute. E os animais não conseguiam pegar esses burros, porque eles se protegiam. E nós cristãos nós temos que fazer a mesma coisa. Quando vem digamos que, como é que eu vou chamar? Dá para chamar de joio também. Quando uma pessoa vem com umas ideias mirabolantes, tipo uma assim, que o Espírito Santo não existe, que não é Deus. Que existe só um Deus, o Espírito Santo não existe. O que a igreja tem que fazer? Tem que fazer a rodinha do burro. Para não deixar essas coisas entrar. E são várias coisas, nós temos que proteger uns aos outros. Que o mundo lá fora não vai nos proteger. O mundo lá fora, eles querem a nossa ruína, eles não querem o nosso bem. Eles só não te falam, Jovelino, aquele maluco vai no sábado de manhã na igreja. A Mário Cleito, nossa, ele levanta mais cedo para tirar leite para ir na igreja, esse maluco. E não trabalha. Bando de vagabundo, eles dizem. Que nem o João comentou hoje de manhã, posso contar, né? Que os colegas dele chegaram, um chegou e disse para o João, eles não gostam de ti. Né? Mas por que não gostam? Porque ele tem princípios e segue coisas, mas graças a esses princípios, tem pessoas estudando a Bíblia com ele. Então, às vezes, não é bom que as pessoas não gostem de ti, desde que sejam as pessoas que não estejam certas, tá?
problema é quando as pessoas certas, né? Vamos para o verso 25, não selváticos, vamos pular. Hoje é dia 1º, né? Temos 10 minutos. Resumindo, tudo que Deus fez é bom. Mas vamos chegar na parte do homem. Oi? 26. É que eu tenho um sério problema de visão. Também disse Deus, é que para enxergar vocês eu preciso do óculos e para ler às vezes eu tenho que tirar. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, o quê? Domínio sobre os peixes do mar. Mas o que me chama a atenção, façamos o homem à nossa semelhança. A nossa semelhança a quem? Plural. Deus, Jesus, Espírito Santo. E se nós somos a semelhança dele, nós vamos ser diferente das pessoas do mundo. Porque Deus chama a todos, mas alguns não aceitam e preferem continuar vivendo do mesmo jeito. Só que também, irmãos, temos que ter cuidado que o mundo ele está em nós. É uma luta constante entre o bem e o mal. Quando eu era criança, minha mãe sempre dizia que existia um anjo bom de um lado e um anjo ruim do outro lado. E às vezes a gente escuta o mal e não o bom. Às vezes a gente entra lá dentro da igreja, ali naquela porta, a gente traz coisas do mundo para dentro. Porque nós somos seres humanos falhos e pecadores. E precisamos de Jesus. Por isso que a gente precisa estudar bem a Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Eu não sou um santo. Eu sou um santo porque fui separado por Deus para um bom fim. Mas eu continuo pecando, fazendo coisas erradas, muitas coisas erradas, eu queria até fazer menos. Às vezes eu faço coisas que eu nem percebo que estou errado. Como tem uma passagem na Bíblia, uma mulher diz que Deus usa até um romano para fazer o que é certo. E uma vez uma funcionária minha, nem na igreja ela ia, ela é de nenhuma. Quando pergunta, ela diz que é católica. E ela me disse, Rogério, está fazendo errado uma coisa. Como eu vou na igreja, faço tudo certo. Pelo menos eu tento, né? Ela me disse, mas não é correto. E aí eu parei para pensar, porque eu sempre digo, me mostra que eu estou errado, eu mudo na hora. Mas tem que me mostrar dentro da Bíblia, do Espírito de Profecia e no manual da igreja. Aí eu mudo, senão eu não mudo. Eu sou cabeçudo. Mas eu aprendi a ser cabeçudo pelo lado certo, mas às vezes a gente teima e a gente está do lado errado. E essa menina veio e me disse que eu estava fazendo coisa errada e eu parei para pensar e vi realmente que eu estava fazendo errado. Então, irmãos, quando alguém chega com amor e fala para vocês, você está fazendo uma coisa errada, não fique bravo com esse irmão. Não fique bravo com essa irmã. Eles estão querendo te ajudar. Só que o ser humano é meio assim, quem é a Mara para me dizer o que é certo? Quem é a Geni para me dizer? E o Gelmar, então? Está se achando, né, o seu Juvelino, né? E Jesus disse que a gente tem que ser como crianças. E o que é ser como uma criança? É interessante, né? As crianças brigam aqui e ali já estão brincando de novo, né? O ser humano não. O Gilmar me pisa no pé. Oi, tudo bom? É assim que eu trato ele depois. E quando ele botar o pé na frente, eu vou tentar pisar no pé dele. E não adianta dizer, eu sou cristão, eu não vou querer fazer isso. É a nossa luta interna entre o bem e o mal. Teve uma vez, até comentei, eu acho que com o João, comentei, uma vez em Campo Bom, levei a Fernanda em um motoqueiro e a gente se bateu, e eu já era cristão, tá? Dava estudo bíblico.
E o motoqueiro veio me xingar e o que que tu fez? Calma, irmão, tudo vamos resolver. Eu xinguei de volta. Às vezes quando eu percebo em situações assim que eu possa ficar nervoso, eu oro bastante e ainda levo reforço. Eu peço para a Fernanda ir junto. Essa semana deu o maior rolo entre os animais lá registrados. Maior rolo. Eu disse para a Fernanda, vai junto antes que eu fique nervoso lá e fale coisas que eu não queira e depois eu vou me arrepender. Mas o resumo da história, fizeram uma confusão na minha ficha de animais lá, uma confusão tão grande que eles não sabem resolver e não sabem como resolver. O único jeito, ele disse, vamos reiniciar tudo. Aí ele foi lá, contou todos os animais e tudo, né? Aí ele contou os grandes, ele olhou para mim, os pequenos não precisa contar, eu vi que tu falou a verdade. Não, agora vamos contar os pequenos também. Não acreditou na minha palavra, mas ele saiu com o rabinho entre as pernas, mas eu tive trabalho com isso. Então, mesmo a gente sendo cristão, a gente não é isento de errar, de pecar. E a gente pode estar, às vezes, sinceramente enganado. Eu já estava muitas vezes e ainda estou. Mas Deus nos fez semelhantes a Ele. E Ele disse, multiplicai-vos. E sobre o cartão, deixa eu só comentar uma coisa. Lembra que eu falei que uns anos atrás eles estavam falando em diminuir a população? Pois é, vamos falar bem diretamente. Eles dizem que os animais, o pum, tá? Sabe o que é pum, né? Todo mundo sabe o que é isso, né? Dos animais acontece isso. Só que o ser humano também faz isso. Próximo passo, vamos matar mais uma porção de gente, né? Porque eu sou mais preocupado com o planeta do que com as pessoas, com os seres humanos. Esses dias uma pessoa que até já veio no culto aqui me disse uma coisa. Tu sabe por que o mundo está desse jeito? Perguntei por quê. Porque as pessoas boas fazem no máximo 1 a 2 filhos. E os ruins fazem de caiada. Monte. E aí adivinha como é que é daí? Claro que vai ser assim. Mas também sabemos que o mundo está ficando cada vez mais velho e cada vez pior. Ele não vai melhorar. Deus vai vir julgar e cobrar dos cristãos que estragam o mundo. Então, quando você corta uma árvore, pense bem em cortar essa árvore. Eu corto a árvore quando ela me atrapalha, mas eu tento plantar uma outra. Eu gosto de árvores. Tem que ter árvores. Tem que ter a natureza. Mas uma coisa eu percebi também, não sei se o Cleito, como ele sempre viveu por aqui, quando eu era criança, isso tinha muito menos árvore do que hoje aqui na região. Porque antes era plantado até um morro. Eu duvido o Cleito aproveitar aquele morro lá nos fundos, né? Pois é, na minha época a gente aproveitava. A gente plantava no tiro, né? E colhia no laço. Então hoje nós temos muito mais árvores. Mas isso tem uma coisa muito maior por trás disso. Controle da população. Marca da besta. Isso tem muita coisa atrás. E aí vamos chegar no capítulo 2. O grande conflito. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Então, no início, eu pergunto, tinha judeu? Não, tinha só Adão e Eva. E já tinha o santo sábado. E lá no Apocalipse, se a gente chegar, se a marca de Deus é um dia, a marca do outro lado é um dia também. Apocalipse só fecha o Gênesis. E se alguém me mostrar dentro da Bíblia que eu estou errado, eu começo a guardar o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, qualquer dia. Mas eu já li ela toda e não apareceu. E assim são muitas coisas.
Nós somos agraciados com o espírito de profecia. Se você tem dúvida de qualquer assunto ali da Bíblia, é só pegar o espírito de profecia e ler. Qualquer assunto. Nós temos muita responsabilidade, porque nós temos muito conhecimento. Só que muitas vezes entra aquele texto: meu povo perece por falta de conhecimento. Tem um irmão da igreja de Estância Velha que ele diz o seguinte: sabe por que eu não estudo muito? Quem muito sabe, muito é cobrado. Então, nós sabemos bastante, muito vai ser cobrado. Mas se a gente negligenciar, Deus também vai cobrar. E nós temos que estudar, nós temos que aprender mais. Se a gente tem tempo de mexer no Face, esses dias a Ana pegou meu celular e eu fiquei espantado. Tem um lugar que tu consegue ver o que tu faz com o celular. E tu sabia que muitas horas eu fiquei naquele troço lá? Que às vezes não edifica nada. Que não ajuda em nada. Mas eu participo de uns grupos bons lá também, tá? Que eles colocam coisas da palavra de Deus. Mas nunca acreditem se alguém do Face lá coloca: ah, na Bíblia diz que é o domingo. Pega a Bíblia e confere. Tem grupos adventistas muito bons também no Face, que eu participo. Mas nunca, eu sou uma pessoa assim. Eu escuto tudo, mas depois eu vou lá e confiro. Porque eu já fui da igreja congregacional, fui para a igreja católica, e aí eu fui para a adventista. E o meu instrutor me disse: tu é chato, né? Eu disse: por quê? Tu pergunta a mesma coisa de 10 formas diferentes. Por quê? Eu não quero ser enganado. Eu já fui enganado 2 vezes. E ele respondeu exatamente tudo de acordo como está na Bíblia. Essa semana ele me mandou uma mensagem pelo Face. Eu gosto muito deles. E são gente muito boa. E realmente dedicado. Ele é obreiro bíblico, bom, desde que eu conheço ele, né? Ele não deve ter mais nenhum cabelo na cabeça. Acho que é um nenê, de novo. Mas, irmãos, eu só li a parte da criação para vocês verem que muitas vezes a gente tem pouco conhecimento da Bíblia. Tem muita coisa que às vezes a gente lê e não pega todos os pontos. Por isso que eu acho inútil, me desculpe dizer, mas eu acho inútil o ano bíblico. Eu acho uma coisa inútil. Que tu lê. A Bíblia tu não lê que nem um livro. A Bíblia tu estuda. Eu sou daquela opinião: lê um capítulo, mas entende ele. O que adianta ler 10 capítulos por dia e não entender nada? Até estava conversando com o pastor Simon sobre isso e ele também acha a mesma coisa. Ano bíblico é uma coisa inútil. E o estudo da Bíblia é uma coisa útil. Tu tem que ler o capítulo, entender o capítulo. Porque senão, é só um livro de histórias que tu lê. Eu fiquei muito feliz nessa lição de Hebreus, que ela começa dizendo para pegar para nós hoje, hebreus. Nós sempre temos que fazer isso. Que a história de Davi, ela nos ensina para nós. A história de Salomão nos ensina para nós. A criação, toda a Bíblia, ela ensina coisas para nós hoje. Hoje, para nós saber as coisas hoje. E se nós não ler, imagina, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Se a gente não estudar o primeiro livro da Bíblia, nós vamos chegar em Apocalipse e nós não vamos entender. Então atentem para isso, estudem e aprendem. Primeiro dia, a mãe sempre dizia: se tu gritar no primeiro dia do ano, tu vai ficar gritando o ano todo. Vamos começar no primeiro dia a estudar a Bíblia. E vamos estudar ela o ano inteiro, até o fim. Vamos finalizar cantando o hino 31. Me perguntaram hoje de manhã por que repetir o hino. É na repetição que a gente aprende.